E o que você acha, Nadir, assim, em relação às vantagens e desvantagens do atendimento virtual? Existe a dificuldade que a gente está falando aqui, por isso eu vou começar pela desvantagem. Dificuldade da lida com a tecnologia, não só do Aham, terapeuta, porque, por exemplo, no meu caso era uma limitação minha que eu fui superando com ajuda. Mas tem o cliente que às vezes também não sabe lidar. uhum. Outra desvantagem é se você não tem uma boa conexão com a internet. Então, se Ah, você não sim. tem um Uhum, bom equipamento, então tudo isso são coisas que são desvantagens, que são possíveis de se uhum, tornar vantagens. Tem alguns uhum. clientes que resistem, por exemplo, eu tive uma cliente que não quis vir comigo, e aí um certo dia ela me buscou, daí até brinquei com ela, você se rendeu? Ela falou, pois é, ela disse, você tinha me falado que eu devia fazer, mas eu achei que era muito difícil. E aí hoje ela entende que foi super bom, e está sendo super bom o processo dela mesmo online. Quando foi no final da sessão, eu Uhum, perguntei, e daí? Como que foi? Nadir, eu não vi diferença nenhuma. Então, você vê do uhum, próprio paciente dando esse feedback que existe uma grande conexão com a gente. Por exemplo, uma desvantagem é a gente não pode se tocar, a gente não pode se pegar, mas a gente se toca na alma. Porque, veja, se uhum, nós duas uhum. não estamos hiperconectadas e quantas outras pessoas estão nos assistindo, provavelmente também estão conectadas conosco. Então, existe Sim. uma Uhum, conexão a nível diferente da conexão só de toque, de corpo, como se fosse uma vantagem. A gente pensar que a gente pode se uhum, tocar em outros níveis, né? uhum, uhum, Uma uhum. vantagem é, por exemplo, Curitiba é uma cidade que tem um trânsito intenso. Então, a locomoção não tem mais, porque você está na sua casa, o seu cliente também está na sua casa, ele não tem esse estacionamento, não tem trânsito, o fluxo é muito mais rápido. A flexibilidade de Uhum. horário, você pode atender, por exemplo, até um pouco mais tarde da noite, sem correr o risco de você ter que sair do consultório de noite e ter assaltos e coisas que eu valho. Você está em casa segura, você está atendendo, o seu paciente está seguro e está sendo atendido. Então, eu penso que tem muitas vantagens, sabe? Assim como eu Uhum, tenho uhum. pacientes que trabalham agora, ela foi transferida para Amazonas, e é lá, ela falou, se eu não tivesse você atendendo online, eu estaria perdida aqui no meio desse mato. Entende? Porque não Já tem pensou? profissional. Então, áreas remotas estão sendo atendidas e vão continuar sendo atendidas a nível de online, não presencial, porque não tem profissional na área. Pessoas que migram para Sim. outros, que vão para outros países, que chegam lá Uhum, iniciando, não tem aonde uhum. se procurar, estão desorientados, até arrumar alguém, ou mesmo não arrumar alguém e permanecer com você porque já tem vínculos. Eu acho que são vantagens que não a gente tem que levar muito em consideração. E Uhum, cuidar com as uhum. nossas restrições e com os nossos preconceitos, porque essas são coisas que precisam ser quebradas. A gente tem que quebrar, fazer essa quebra paradigmática que a gente tanta Sim. fala na terapia sistêmica, né? De quebrar paradigmas. A gente está quebrando paradigmas. E não é Uhum. ruim, é diferente só. Exato. Eu fiz essa época de inédita que nós estamos vivendo, de isolamento social, né, fez com Uhum. que várias áreas da ciência e profissionais se reinventassem.